O pré-sal ele vai entrar em depleção em 2027. Se a gente não descobrir nada até lá, nós vamos ter um buraco de produção. Aí nós vamos ficar feia a nossa situação. Porque aí nós vamos ter que comprar metade do petróleo do Brasil, vai ter que ser comprado. Só que tem a margem equatorial. Isso aí vai dar muito problema. Pode dar muito problema. Porque se a gente não produzir a margem equatorial, nós vamos ter um buraco de produção no Brasil. O petróleo, ele tem uma qualidade que a gente chama. A qualidade do petróleo é muito importante, porque isso vai definir o quanto que você vai ter que refinar o petróleo. Sim. Então, imagina, todo mundo põe gasolina no carro. Quem não tem carro elétrico, põe gasolina no carro. Já viram gasolina? Vamos pegar assim, a gasolina não adulterada é meio amarela, né? Sim. De forma geral, a gasolina é amarelada, né? Sim. Aquilo lá é como se fosse um petróleo muito bom, muito refinado. Perfeito. Né? Aquilo lá é o petróleo muito bom. Então, o lance do petróleo é esse. Depende do quanto você refina ele. Boa parte do petróleo do Brasil vem da Bacia de Campos. Aqui no Rio de Janeiro, Espírito Santo e tal. O petróleo da Bacia de Campos ele é muito ruim. Ele é um asfalto. Sabe Sim. um asfalto? Ele é um asfalto. Sei. Você tira ele do poço, E não dá ele é pra uma usar, pedra. entre aspas, pra ser gasolina, né? Até dá. Só que o que você teria que fazer? Refinar ele muito. Que deve ser caro. É caríssimo. E outra coisa. O Brasil hoje, atualmente, ele não tem nenhuma refinaria capaz de refinar o óleo da Bacia de Campos. Não é sustentável, né? Aí o pessoal vai falar assim, tem sim, Abreu de Lima. Não tem. Porque Abreu de Lima, que é uma refinaria que está lá no Nordeste, ela foi construída e ela sim teria uma planta para refinar óleo pesado. Esse óleo que é asfalto a gente chama de óleo pesado. O óleo amarelinho a gente chama de óleo leve. Só para resumir. Abreu de Lima teria capacidade. Só que a parte para refinar óleo pesado, adivinha só, a gente vive no Brasil, cara. Ela não foi feita. Olha que maravilha. Aí o que a gente teve que fazer? Todo mundo vai lembrar? Compramos uma refinaria. Passadina. Lembram de Passadina? Que Sim. a Dilma comprou? É. Por que ela comprou aquela refinaria? Porque ela era uma refinaria especializada em refinar óleo pesado. E não adianta nada. Não, adianta. Não adianta, mas adianta. Na Sim. verdade... Desculpa, é que você falou óleo pesado, eu lembrei do óleo leve, Não, mas é que refina e... Seria muito bom, na verdade, se não fosse feito o negócio do jeito que foi feito. Porque construir uma... A ideia foi a seguinte. Construir uma refinaria é algo caríssimo. Lá nos Estados Unidos tem uma dando sopa. Vamos comprar? Legal, ué. A ideia não é ruim, não. O problema é o jeito que foi feito, né? Todo mundo sabe aí. Mas, enfim. Tanto que depois teve que devolver. Você comprou pelo 10 vezes o que ela valia e vendeu ela pela metade do que ela valia. Então, olha a grana que o Brasil perdeu nessa brincadeira toda. Sim. Mas a ideia, de novo, pessoal, a ideia por trás de comprar uma refinaria que refine óleo pesado não é ruim, tá? Porque a gente não conseguiu construir uma, porque é Exato. muito caro, tá? Então, muito bem, o que a gente tem que fazer com o óleo da Bacia de Campos, então? A gente vende o óleo para fora do Brasil, que é o óleo cru que a gente chama. Então, vende para algum país e depois compra o óleo leve para colocar aqui no nosso carro, no nosso servir, como gasolina, Isso aí. tudo. Então, da onde que vem todo o problema do preço do petróleo? Vem dessa transação. Porque tem que mandar pra fora e depois a gente comprar. Aí eu te Ou seja, é justo que seja... mas olha só. pare- O óleo, a gente vende o óleo que a gente produz aqui, o barril. Aí Sim. vem a grande pergunta. O barril do petróleo está caro. É bom ou é ruim pro Brasil? Se a gente produz o barril, a gente vende? A gente vende. É bom. É bom, né? Mas depois a gente tem que... Depois tem que comprar e aí a moeda lá fora é mais cara, né? Então, aí é que vira esse desequilíbrio. Eu falo isso aí, provavelmente deve ter umas 2 ou 3 pessoas no Brasil hoje, que deve ser nem sei, a presidente da Petrobras é nova agora, acabou de entrar faz uma semana. A gente pode até falar de por que aconteceu isso aí, que até é uma coisa aí que o pessoal vai ficar maluco. Opa, vamos falar. O presidente da Petrobras, o ministro das Minas e Energia, e nem sei se o Lula sabe, hein, mas o ministro da Economia deve saber a equação para calcular o preço da gasolina. O preço do combustível é uma equação extremamente complexa. Porque tem isso, tem o petróleo que a gente vende, aí tem o petróleo que a gente compra.
Fora isso, existe um acordo entre as empresas produtoras de petróleo. Porque senão fica um vende mais barato, outro vende mais caro. Exatamente. Então a Shell produz aqui no Brasil. A Petrobras produz lá nos Estados Unidos. A Petrobras tem campo lá nos Estados Unidos. Então, elas são parceiras em vários campos. Então, existe um acordo entre elas. Então, você coloca na equação o preço do barril, o preço que você compra o óleo leve, o acordo que tem entre as empresas, que aqui a gente não sabe o que acontece, o preço do dólar, desvalorização, mais não sei. Então, é uma equação extremamente complexa que pouquíssimas pessoas sabem dela e controlam esses negócios. E aí surge esse negócio, tem que ter paridade, tem que ter... A paridade, ela vem do quê? Ela vem desses acordos, dessa senão ficaria, às vezes, que é até mais caro, né? É lógico. Ficaria muito diferente para cada lugar, muito diferente. Muito então, diferente. é correto, né, Sérgio, falar que tem que ter essa paridade. Então, né? E as empresas também, por exemplo, hoje, quando deu a última grande crise do petróleo, foi 2018. Não sei se o pessoal vai lembrar, o preço do barril ficou negativo. Preço negativo, só para resumir, é se você passa no posto, o cara joga um petróleo na sua cara. Isso é preço negativo. Se fosse hoje, o pessoal tava pegando, né? Então. Um balde. Mas por que aconteceu isso? Porque as empresas, elas chegaram... O valor do barril do petróleo hoje, ele não pode baixar de um determinado valor. Isso é um acordo internacional que existe. Sim. Então, elas colocaram um controle em tudo isso. Então, assim, é um tema extremamente complexo, porque tem todas essas variáveis aí envolvidas, tá? Sim. E aí o pessoal não entende toda essa parte de refinaria. É muito interessante isso, Sérgio. Eu também não sabia, não. Muito interessante. E aí, por exemplo, aonde que tem petróleo bom no Brasil? Melhor petróleo do Brasil fica na Amazônia. Mas como é que vai fazer, não né? Não pode tirar. O IBAMA não deixa. Exatamente. Então, o petróleo da Amazônia, ele é amarelo. O pessoal brinca lá que você pode tirar e pôr no carro, que o carro sai andando. Você não precisa nem refinar. Mas também, se pudesse, ia ser complicado. Porque aí o Brasil também... Já viu, é meio bagunçado, né? E já viu uma bagunça também. Então, a Petrobras produz lá, tem 2 campos lá que produzem petróleo na Amazônia, é bem pouquinho e tal. O petróleo do pré-sal, ele é muito bom. É muito bom o petróleo do pré-sal. Só que ele é muito difícil de tirar, porque ele está muito fundo, mas hoje já compensa, tanto que a gente produz, mais de 50% da produção do Brasil hoje vem do pré-sal. Então tá ótimo, é um óleo... não é tão pesado, nem tão leve, é um óleo que a gente consegue refinar em alguns lugares, em alguma dessas refinarias que a gente tem. Mas é mais... O Sérgio, desculpa se eu perguntar uma bobeira aqui. É mais barato a gente importar ou tentar usar esse... Não, o do pré-sal é mais barato a gente bem mais ele, barato, entre claro. aspas. Então, se aumentar, seria bem melhor. Porque a gente tem refinaria para ele. Perguntar isso que eu não entendi. Não é, porque a gente tem refinaria para ele. Sim. O da Bacia de Campos a gente não tem. Ou seja, aí não adianta... Aí a gente vende e compra. Isso. Entendi. Então, tudo isso entra nessa equação. E aí, entrando nesse assunto aí de petróleo, o Brasil tem uma grande descoberta de petróleo, chamada margem equatorial. Onde que é a margem equatorial? É aqui, tem o Brasil, né? Então, aqui em cima no Brasil, tem Venezuela, Suriname, Guiana Francesa e Brasil. Aqui em cima no Brasil, você tem uma das maiores reservas da história. Ela é o dobro do pré-sal. É muito petróleo que tem ali, não é pouco não. Qual que é o problema de tudo isso? O pré-sal, hoje, todo o campo de petróleo, ele tem uma curva que você começa a produzir, ela chega num pico de produção, depois ela começa a cair. Chama curva de depressão do campo, que a gente chama. O pré-sal, ele vai entrar em depressão em 2027. O que quer dizer isso? Se a gente não descobrir nada até lá e começar a produzir, nós vamos ter um buraco de produção. Aí nós vamos ficar feia a nossa situação. Porque aí nós vamos ter que comprar metade do petróleo do Brasil, vai ter que ser comprado. Aí o preço pode disparar. Só que tem a margem equatorial, que tem muito petróleo. A Guiana Francesa, o PIB, presta atenção que eu vou falar, galera. O PIB da Guiana Francesa aumentou no último ano 62%. Por isso que essa briga Venezuela ali. Por conta desse petróleo que ela tem ali. O PIB do Suriname, 40 e tantos por Suriname. Quem já ouviu falar no Suriname? Ninguém, né? Hoje é um dos países mais ricos da América do Sul, só por causa desse petróleo. Sim. E na frente do Brasil, na frente do estado do Amapá, é onde está essa parte brasileira desse grande corpo de petróleo que tem lá.
Ou seja, se o Brasil for explorar ali de uma forma, digamos, né, inteligente, tá muito certo. Mas que nem você falou, em 2027, vai ser a depleção do pré-sal. Aí também pode dar muito errado, né? Mas aí é o problema. Qual que é o problema? Na frente tá a foz do Rio Amazonas. Que não pode mexer. E aí? Hoje, até pro pessoal ficar ligado aí, e vou até, agora, ó como que eu sou injusto, hein? Vou defender o Lula. Porque eu vou falar o que ele falou há 3 dias atrás. Hoje, a maior briga que a gente tem no Brasil é entre IBAMA e Petrobras. Então, um dia que você não tiver nada para fazer da sua vida e quiser passar raiva, assista a audiência pública sobre a margem equatorial. Está disponível no YouTube, gravado pela TV Câmara. É um show de horrores, mas assista. Porque tem um deputado que fala, por que chama margem equatorial? Aí o cara da Petrobras, porque aqui é o Equador, né, cara? Então a gente tem que dar esse nome, deputado. Né? Não, é coisa nada, de né? Você se jogar da... Brasil também, vou te falar, tem cada uma. Tenha paciência, né? E assista, mas vale a pena assistir para você entender o que está acontecendo. Então o que acontece? Explorar o petróleo ali da margem equatorial tem alguns problemas, tem. Aquela região ali é uma região onde as marés são muito complicadas e as correntes marítimas também. O que quer dizer isso? Aumenta o risco de ter um acidente. Não quer dizer que vai ter acidente, não. Aumenta o risco. Por conta disso, o IBAMA não quer dar licença ambiental para a Petrobras produzir ali. Sim. Então, isso está uma briga gigantesca. Está tão grande a briga que o presidente da Petrobras foi mandado embora e assumiu agora uma presidente, né, da Petrobras. Era a amiga da Dilma, não era? Alguma coisa assim, Sérgio? Assumiu agora. Isso aí. Por que ela assumiu? Para tentar resolver esse impasse aí. Porque esse impasse está muito grande. Isso pode prejudicar muito o Brasil. Eu falei que está na frente do estado do Amapá. Os deputados do Amapá... Sabe quando você tem um cachorro e você coloca um bife aqui para ele? Sim. E aí você fala para ele, fica aí, parado, quieto. Eles estão lá, né? E ele começa a babar, que nem um maluco para pegar aquele bife. É os deputados do Amapá. O Amapá se torna o estado mais rico do Brasil. É só isso que acontece. Sim. Porque quando você produz petróleo, tem um royalty que a gente chama, que vai para o estado. Esses deputados iam ficar assim, nadando em dinheiro. Imagina como que eles estão. Não, estão lá até 2027, ninguém sai, né? E aí entra o Lula na parada. E o Lula? O que ele acha disso? E eu tô acompanhando tudo disso. E tô com você, Lula, nessa. O Lula falou semana passada na TV Câmara, num programa que tem lá. Eu assisto todos esses programas aí, né? Sou masoquista mesmo. Mas é até triste, cara. Dá vontade de se matar. Mas eu assisto porque estudar, é importante. A frase do Lula foi a seguinte, cara. Nós vamos produzir a margem equatorial. Nós vamos explorar esse petróleo. E aí, o interessante é que ele tomou um lado nessa história, porque a briga tá a seguinte, IBAMA de um lado e Petrobras do outro. É briga de cachorro grande, entendeu? Sim. Porque tem muito político na Petrobras, muito político no IBAMA. Só que o Lula, ele tomou um lado. Ele falou assim, eu confio na Petrobras. Ele falou, tá aí, tá gravado, qualquer um pode ver. Eu confio na Petrobras. A Petrobras, ela tem... Isso é verdade também, a Petrobras, ela tem um plano ali. Ela vai modernizar o porto de Belém. Ela vai construir coisa no Oiapoque para atender. Deu um problema. Em 20 minutos eles estão na plataforma, entendeu? Sim. E o Lula tomou um lado claramente nessa história. Isso aí pode virar uma complicação para ele, gigante. Porque ele foi pro lado da Petrobras. Sim. Nessa história toda. O IBAMA já começa aquela... E aí, o IBAMA, o pessoal hoje do IBAMA deve estar maluco da vida. Então, assim, aconselho a todos a acompanhar isso aí. Porque em 2027... não vai ser mais o Lula que vai ser presidente, a não ser que ele ganhe a reeleição, né? Isso aí vai dar muito problema. Pode dar muito problema. Porque se a gente não produzir a margem equatorial, nós vamos ter um buraco de produção no Brasil.